Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com a tua família. Nós vamos agora passar a gravar os capítulos bíblicos em vídeo, ao invés de áudio, ok? Então, na sequência que vimos, Romanos capítulo 6 tem como título Libertos do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Súditos da justiça pela graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vou fazer um destaque aqui em cima do que diz o versículo 19, que diz assim: Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Muita gente, quando é convidada a servir a Deus, diz: eu não estou preparado. Não adianta eu ir e depois desistir e fazer as coisas erradas. Mas esse versículo diz que assim como você foi voluntário a fazer o mal, a fazer o que desagrada a Deus, a cometer pecados, e apresentastes os vossos membros do teu corpo para cometerem tantos pecados, diz a palavra de Deus: apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, meu amado, não deixe para amanhã. Deus quer que você se apresente a Ele agora, despreparado mesmo, fraco, sujo pelo pecado mesmo. Vá a Deus do jeito que estás, e assim você vai servir a Deus, que é a justiça verdadeira, para a santificação. Ok? Apresente o teu corpo, a tua alma, o teu espírito a Deus para a santificação. A santificação é um processo pelo qual você vai em busca da santidade, e assim você terá a salvação, porque diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e a tua família.